Oi meninas! O Organiza Mamãe, ele é uma consultoria de gestão do tempo e organização de rotina para mulher que se sente engolida pela correria do dia a dia. E a gente trabalha muito o planejamento, a criação de rotina da casa, o planejamento semanal da mulher, a criação de checklists de limpeza. Uma pessoa que tem uma funcionária diária, uma pessoa que vem uma vez por semana, ou para aquelas mulheres que não têm ajudante e que fazem toda a limpeza da casa. Queria falar um pouquinho dessas questões hoje com você. A gente fala da rotina e às vezes a pessoa acha que a rotina vem para engessar, né? Mas a rotina ela não vem para engessar, ela vem para te dar um norte. O que você vai fazer de manhã, de tarde e de noite. Se você tem uma rotina estabelecida, as coisas fluem melhor. Você consegue direcionar seu dia com muito mais facilidade. Porque às vezes acontece algumas coisas pontuais que não é uma coisa rotineira, que não é uma coisa de costume acontecer e você precisa de resolver. Por exemplo, um filho doente, uma batida de carro, um relatório no trabalho que não estava programado. Você tem uma rotina estabelecida e essas coisas que não estavam no escopo acontecem e precisam de ser realizadas naquele momento, porque às vezes acontece uma coisa ou outra que dá para esperar. Mas em determinadas situações que não tem como esperar, você para, faz o que precisa ser feito e volta muito mais fácil para o seu dia. Porque se você fica só reagindo às coisas que acontecem e aí você vai lá realizar essa urgência que apareceu, se você não tem uma rotina, você se perde. Imagina quantos minutos você perde até voltar para o foco, até retomar o que você estava fazendo. Dentro dessa rotina, pode ser a rotina da casa, a rotina do trabalho, você tem que fazer um planejamento. E não é fazer um planejamento do dia, olhando assim, hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso. Chegou na empresa e falou, hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso. Ou então à noite, tem que fazer isso, isso e isso. Principalmente à noite. Porque o que acontece? Você deixa para fazer uma lista só no dia à noite e aí você não dorme pensando naquele tanto de coisa que tem que fazer. Fazer um planejamento semanal e descarregar toda a sua cabeça em um determinado local, seja numa planilha do Excel, seja no aplicativo, bloco de notas do seu celular. Então o que eu, Priscila, faço? Eu tenho uma planilha do Excel onde eu descarrego toda a minha cabeça. Todas as coisas que eu tenho que fazer, eu descarrego ali. Posso ficar contando com a sorte de lembrar de tudo. Se a gente fica com aquela ansiedade de não esquecer, é muito pior. Eu não posso esquecer disso. Tem aquele telefonema que eu não posso deixar de fazer. Eu não posso deixar de fazer. Nossa Senhora. E acaba deixando de fazer porque você esqueceu. Você recebeu um e-mail. Você já leu ali. Viu que tem alguma coisa para realizar? Já anotou lá na sua planilha do Excel. Fazer tal coisa. Ser que eu já fiz um vídeo sobre tarefa dure 2 minutos. Se a tarefa durar 2 minutos, o que você faz? Já resolve. Se é um e-mail que te demanda um pouco mais de atenção, né, de trabalho, você coloca ali na sua planilha do Excel. Então você lista tudo ali. Acontece muito da gente viver de acordo com a agenda da pessoa, né? A pessoa manda um e-mail e a gente já responde. A pessoa manda outro e-mail e a gente já responde. Então a gente resolveu o problema lá da pessoa. As nossas tarefas, elas não estão sendo resolvidas. Então, dentro dessa questão de ver e-mail, você deve selecionar um horário para ver os e-mails. A gente que tem o e-mail, criar as pastas no próprio e-mail. E aí vai pegando esse e-mail, não vai realizando e vai jogando na pasta. Vamos supor que tem uma pasta lá a realizar, né? Então, chegou o e-mail, joga lá. Mas não é abril, chegou o e-mail, sabe que tem que fazer alguma coisa, joga lá. Só que e-mail é uma coisa que não para de chegar. Uma vez eu ouvi dizer que o e-mail ia acabar, mas eu acho que tá um pouco longe disso ainda acontecer e ele não para de chegar. Então, se você vai só jogando lá na pasta de a realizar e não vai abrindo, vai chegar uma hora que essa pasta vai estar enorme. Então, lança tudo da sua cabeça, os telefonemas que você tem que fazer, os e-mails que você tem que responder, os fiscais que tem que emitir, os relatórios que tem que fazer, as planilhas, tudo lá. Feito isso, você vai planejar a sua semana. Você vai pegar... Uma outra coisa, eu falei que eu uso muito Excel, né? Mas o Excel tá lá no meu computador. Mas às vezes eu tô na rua
e sei que eu preciso de realizar alguma coisa e eu não quero esquecer. O que que eu faço? Eu mando um e-mail pra mim, falando fazer tal coisa. Eu na frente do computador, naquele horário de abrir o e-mail, eu abro, lanço lá do meu e-mail na minha planilha e deleto aquele e-mail. A gente tem que tentar deixar a nossa caixa de entrada mais limpa possível. A gente não pode ficar cheio de papelzinho solto, cheio de anotações em vários lugares, porque também não funciona. Se você anota lá, ligar pro fulano de tal e deixa esse papel dentro da bolsa, esse papel, que horas que você vai ver esse papel? Então a gente tem que centralizar em algum lugar. Todas as anotações, tudo que você tem que tirar da cabeça, você tem que centralizar em um único local. Quando você for planejar, você pode usar ou um aplicativo, usar um caderno simples onde você pode criar os dias, uma agenda e também a gente tem o Planner do Organiza a Mamãe, o Planner aqui, planejamento semanal. Então, lá na minha planilha do Excel, tem as tarefas que eu tenho que realizar, a duração de cada tarefa. A questão da duração é muito importante para a gente saber quantas tarefas a gente pode alocar num dia. O planejamento do Organiza a Mamãe tem o foco do dia, então tem uma e mais 3. Por quê? Por que que eu fiz com 4? Fazer uma lista de 20 itens, chegar lá no final do dia, ter ticado só 3 ou 4 e me sentir frustrada por não ter conseguido realizar tudo. Geralmente eu ponho tarefas de meia hora, 40 minutos. Você deve colocar uma tarefa de até 2 horas. Se a tarefa dura mais de 2 horas, você deve tentar dividir ela em pedaços. Então, põe um pedaço na segunda, um pedaço na terça, um pedaço na quarta. O ideal é isso. Sei que é uma coisa que tem que ser realizada naquele momento, mas o ideal é isso. Por quê? Porque até 45 minutos você consegue estar bem focado. Se passou de 45 minutos até 2 horas, pausa, vai tomar uma água, comer alguma coisa e retoma para aquela coisa ali, exatamente para aquilo ali. Por isso eu já fiz um vídeo pra gente ser monotarefa. Não adianta fazer várias coisas, ser multitarefa, achar que tá realizando muita coisa e aí começa, mas não termina, começa, mas não termina. E o tempo que você perde começando uma coisa, parando, até poder entrar em concentração, em foco para começar uma outra coisa, é muito grande. Aí você não terminou essa, você começou essa, e aí vai parar essa sem terminar e vai começar uma outra, perdendo um tempo grande também até entrar em atenção nessa aqui, então também não terminou. Então até 2 horas você consegue estar focado em uma única coisa. Eu planejo no domingo as coisas que eu tenho para fazer no Organiza a Mamãe, como elaborar texto para o blog, criar vídeo, editar vídeo, atender na consultoria e as coisas aqui de casa. Aquela rotina que eu falei que a gente elabora de manhã, de tarde, de noite, por exemplo, levar filho na escola, levar filho na natação, essas coisas estão na minha rotina, mas não precisa entrar diretamente no meu planejamento, porque elas já estão ali escritas na minha rotina, eu já sei tudo que vai acontecer. Agora, o que que entra no meu planejamento, que estava lá na minha planilha do Excel? Marcar pediatra. Isso não é uma coisa da minha rotina, então tá lá na minha planilha do Excel. Então, quanto tempo que eu vou durar para marcar um pediatra? 5 minutos. Então eu anoto lá, por exemplo, na segunda-feira, ligar para marcar pediatra. Rotina é aquela coisa que acontece todos os dias. Planejamento são coisas mais estratégicas, coisas que às vezes acontecem hoje que não precisa de acontecer novamente tão cedo. Por exemplo, o pediatra. Marquei o pediatra, na segunda consegui para a quinta, vamos supor. Ele só vai no pediatra daqui 4 meses novamente, daqui 6 meses, a não ser que fique doente, né? Mas no domingo, abri minha lista, olhei quanto tempo de duração, quantas horas eu tenho disponível por dia. Por isso o tempo de duração é importante. Vamos supor que você vai planejar o seu trabalho. E se você vai planejar a semana do seu trabalho, aí sim você pode fazer na segunda de manhã, principalmente se você é empregado. Então você chega na segunda e planeja a sua semana. Se você é um empreendedor, você consegue no domingo planejar já a sua semana. Tem 8 horas por dia de planejamento. E você sabe que na segunda-feira você vai ter uma reunião de 2 horas. Então, já sobrou 6 horas para suas tarefas. Essas 6 horas, você vai deixar 20% para alguma urgência que acontecer. Coisas que acontecem, dá para esperar 1 ou 2 dias.
Dá para delegar, mas tem coisa que você tem que parar naquele momento e realizar. Então, os compromissos têm horário marcado e as tarefas podem ser feitos a qualquer horário do dia. Essa é a diferença de compromisso e tarefa. Você sabe que seu horário de trabalho é de 9 às 18 e às 15 horas tem essa reunião de 2 horas. Então você vai planejar de 9 a 1 quantas tarefas você vai realizar, de acordo com a duração de cada uma. Aí vamos supor que você vai almoçar de 1 às 2. Aí de 2 às 3 você deixa aí para alguma urgência que aparecer. Aí de 3 às 5 é a reunião. E de 5 às 6 você deixa também para alguma urgência que acontecer. E aí assim você planeja toda a sua semana. Aqui eu tô falando de planejamento semanal, mas você planeja lá no domingo ou na segunda de manhã, pode ser que lá na quinta-feira alguma coisa mudou. E tá tudo bem, porque a ideia é fazer o planejamento e ele ser mais assertivo possível. Mas tem uma coisa ou outra que sai do escopo. Marcou o pediatra na segunda-feira para quinta, mas na quinta-feira ele pediu para transferir para sexta. Então algumas coisas podem mudar, mas o ideal é que tudo que você planejou aconteça bem certinho, assim. O início, eu sempre falo da dificuldade no início. Porque a gente tem um modelo mental de reagir muito só às coisas que aparecem. A gente tem um modelo mental de deixar tudo para a última hora. A gente não tem esse hábito de planejar. Mas se você começar planejando 1, 2 tarefas, aí na semana seguinte você planeja 5 tarefas, na outra semana você consegue colocar os horários mais certinhos, você vai ver que você vai caminhando passo a passo. Eu sempre repito, sempre falo, é um passo de cada vez. Então a gente precisa de persistir. Às vezes a pessoa faz 1, 2 semanas, fica super empolgada e larga. Não, você precisa persistir. 5 a 9 semanas é o tempo mais ou menos certo para começar a ver resultado de fato desse planejamento. Essa questão de hábito mudar em 21 dias, eu já falei que isso é mito, já fiz um vídeo sobre isso também. Essa questão que eu falei que você planeja no domingo, mas às vezes chega na quinta e alguma coisa pode mudar, eu ia falar também da antecipação. O que é antecipação? É você tentar antecipar alguma coisa que está, por exemplo, lá na sexta-feira e trazer para quarta. Então você planejou toda a sua semana, tá tudo ali, você realizou tudo na segunda, tudo na terça, aí você realizou tudo na quarta e sobrou uma brechinha de meia hora aqui. Aí você vai lá na quinta e vê o que tem de meia hora e traz para quarta. Aí sobrou uma brechinha na quinta, porque você trouxe para quarta. Aí você olha lá na sexta e traz pra quinta. Aí na sexta-feira, às vezes você tá com meia hora a mais que você antecipou. Né, que fala, nunca deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Minha mãe sempre falou isso comigo. Coisa que eu sempre falo com o Dudu, até em relação aos para-casas, que a gente tem que realizar. Chegou, faz. Então a gente tem que tentar antecipar o máximo de coisas possível. Tentar puxar mesmo o que você pode trazer. O chefe te pediu um relatório na segunda-feira para você entregar para ele na quinta. E aí ele te deu na segunda, você teve tempo de fazer na segunda, você teve tempo de fazer na terça, você teve tempo de fazer na quarta, aí você vai fazer na quinta, porque é pra quinta, né? Afinal, você vai deixar pra última hora. Aí na hora que você vai ligar na quinta-feira, você precisa de um dado de um fornecedor e o fornecedor viajou e só volta na outra semana. Aí chegou o dia da reunião, você chega pro seu chefe e fala, não fiz o relatório porque eu não consegui aquele dado do fornecedor, porque o fornecedor estava viajando, a culpa é do fornecedor que viajou, que não sei o quê. Aí seu chefe fala assim, mas o fornecedor viajou hoje, eu te pedi o relatório para fazer lá na segunda-feira. Imagina se na segunda, quando ele te pediu e você tivesse um tempo e desse para fazer, você já não tivesse feito. Para finalizar, eu falei da rotina, né? Falei do planejamento. Vou falar do checklist. O que é o checklist? A pessoa vai realizar aqui em casa por semana. Porque eu tenho uma faxineira só uma vez por semana. Às vezes eu e meu marido, a gente mantém a casa organizada. A maioria tem uma faxineira, assim como eu, uma vez por semana. Às vezes não tem nenhuma faxineira.
e vai organizar a casa, vamos supor, no sábado. Aí faxina a casa toda no sábado, aí chega no sábado à tarde, perdeu um dia, fica frustrada, não, perdi meu sábado todo faxinando a casa, não aproveitei nada, tô exausta. O ideal é você separar a sua casa em blocos, em zonas. Eu fiz isso aqui para minha faxineira, porque ela não consegue limpar meu apartamento todo, fazer faxina mesmo, né? Que ela limpa, sim, o apartamento todo, mas ela ainda passa a roupa, lava a roupa. Então é muita coisa para ela fazer faxina mesmo. Então eu dividi a casa por blocos aonde ela vai fazer aquela faxina mais pesada. Banheiro ela vai limpar, mas na semana que for a semana do banheiro, ela vai faxinar mesmo, azulejo, rejunte, chão. Mas nas semanas que não for o banheiro, ela vai limpar, mas sem aquela faxina pesada. Essa semana foi a semana do banheiro. Então é a semana, aqui tem tudo que ela tem que fazer. Tem também as receitinhas, como que faz para limpar o box. Ela fez essa faxina aqui no banheiro, que foi a semana 4 na semana do banheiro. Aí eu passo para trás. Aí vem a primeira semana, a varanda e a sala, onde ela vai faxinar bastante. Aí ela limpa vidro e tudo. Aí, na semana 2, a suíte, quarto do Dudu e o terceiro quarto, que é o quarto, que é o escritório. Caiu ali. A semana 3 é a cozinha, área de serviço, o quartinho e o banheirinho de empregada. Ela foca numa área, eu fiz essa divisão. Quando você for limpar a sua casa, você faz essa divisão também. Você pode montar um checklist, igual aqui, por exemplo, né? Banheiro, limpar dentro e fora do armário, piso, rejunte, detalhar bem. E se você quiser ir ticando as coisas que você for realizando, monta um checklist de tudo que precisa ser realizado naquele ambiente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando de rotina, planejamento e blocos de arrumação da casa. Um beijo, até o próximo vídeo.